Deixa eu só botar o slide para rodar. Sobre esse novo mundo digital, opa, apareceu mais uma pergunta. Como vender? Como vender? Todo mundo está querendo vender mesmo. Só que antes de vender, e eu vou falar até que mais importante do que a gente falar sobre as ferramentas, a parte operacional, eu gosto de falar muito a respeito do pensamento digital. Por quê? É preciso a gente mudar uma chavinha, mudar uma forma de pensar, e eu uso uma palavra esquisita, difícil de se pronunciar, chamada disrupt-se. Eu vou falar rapidamente, vocês vão entender qual é o sentido do disrupt durante a palestra. Então, eu sou o Leonardo Carrareto, muito prazer. Quem tem aqui meu Instagram, meus contatos. Eu conto rapidamente a minha história para vocês saberem de onde eu vim, o que me habilita a falar para vocês. Eu gosto de contar, obviamente não foi meu primeiro trabalho, mas eu gosto de contar que eu acompanhava meu pai aos 8 anos de idade nas aulas de marketing da Universidade Federal do Espírito Santo. Foi minha primeira escola de marketing, e ali eu ajudava ele vendia cursos abertos, cursos em company também, e eu ajudava fazendo, por exemplo, grampeando as apostilas, eu ajudava preparando os slides, ajudava a montar o data show, então eu já me dou bem com essa turma aqui do data show e o computador por causa disso. Mas foi minha primeira influência de marketing. Aos 13 anos, por volta de 1997, eu comecei a fazer site para tios e amigos. A internet comercial tinha chegado no Brasil há pouco mais de 2 anos. E aí, um tio veio pedir alguma coisa, um amigo do meu pai veio pedir outra, e eu comecei a ganhar meu dinheiro. Nessa época, dei entrevista para algumas redes de televisão, os jovens talentos da internet, como desponto e não sei o quê, foi muito bacana. Isso gerou uma certa repercussão, e algumas pessoas mais adultas, mais experientes, me convidaram para montar minha primeira empresa, aos 15 anos de idade, chamava Usina Net, aqui, fica pertinho aqui da gente no Enseado, aqui não é de Vitória, fica ali do lado, é um ponto bem valorizado, mas não deu muito certo, eu chamei até amigos para me ajudar a fazer o site, só que eu estava na idade escolar, meu pai ele valorizava muito a questão do vestibular, e eu fui estudar para entrar na faculdade. Não passei na federal, mas logo assim que eu entrei na faculdade, eu abri novamente minha primeira agência, atendi clientes muito bacanas aqui do mercado do Capixaba. Foi uma experiência de 2 anos e pouco, mas eu tinha concorrentes que eram muito mais preparados do que eu, já eram formados, pós-graduados, experiência internacional, e aí eu decidi dar um passo atrás para aprender com eles. O que eu falo, eu gosto de falar também que eu não tive nenhuma disciplina sobre inovação. O que eu vou falar para vocês sobre mundo digital está muito atrelado para a inovação, então não é a mesma coisa que meu amigo Fábio Hertel está falando do outro lado na sala de inovação. A gente vai falar sobre como isso se relaciona no mundo que a gente está vivendo, mas eu tive uma disciplina de empreendedorismo que fez toda a diferença na minha vida. Eu já tinha essa veia empreendedora, mas como eu falei, dei uma volta, dei um passo para trás, fui trabalhar numa agência de propaganda, aprendi muito, foi muito bacana. Fui um dos primeiros capixabas a ser convidado para receber treinamento no Google, foi uma experiência muito boa. Depois trabalhei numa rede muito conhecida aqui do estado, chamada Rede Gazeta. A gente tinha uma empresa de tecnologia, foi uma experiência muito, muito legal também, mas não estava feliz e estava noivo, bem perto de casar, faltando 9 meses para casar, não estava feliz, 9 meses para casar e há 1 mês ser promovido, algo que ia aumentar muito bem meu salário, tinha ganhos financeiros muito bacanas, e falei isso para minha noiva na época, minha esposa, minha sócia de vida nos negócios, e eu falei, não estou feliz, mesmo ela sabendo que isso ia arriscar uma potencial festa de casamento, mesmo ela sabendo que isso ia arriscar, ia ser um pouco menos confortável no início do nosso casamento, ela falou, estou com você, vamos lá, vamos abrir uma empresa, e a gente abriu uma escola chamada Wiz Educação. O Vitor é nosso aluno lá, e a gente tem tá crescendo bastante, inclusive levando para fora do estado, mas foi um marco muito, muito legal na minha vida. Mas assim que eu abri a Wiz Educação, aquela empresa que eu tinha sido funcionário me convidou a retornar agora na condição de sócio. A gente teve uma das maiores equipes de agência de propaganda aqui do estado, foi uma experiência muito bacana, onde eu desenvolvi muito esse lado do marketing digital, que a gente vai falar aqui para vocês também. Mas vi que a agência de propaganda não era o que eu queria, não estava muito no propósito. A fala do Paulo me impactou muito, porque justamente não é por nós, mas é a partir de nós, então essa parte do propósito. Voltei, estou focado só na Wiz já há 2 anos, e a gente está crescendo num projeto de franquia, num projeto de expansão nacional muito legal. Vou só passar um vídeo rapidinho para vocês entenderem o que a Wiz Educação faz e que é o que a gente quer fazer aqui com vocês hoje. Opa, se eu ligar o som vai ajudar.
Então, esse vídeo tem muito a ver do que a gente está falando. O Júnior resolveu minha pergunta. Eu estava na dúvida, Júnior, se eu fechava a porta e dificultava o acesso de novas pessoas, ou se eu fechava e diminuía o barulho. Mas você resolveu a nossa questão. Ele não está ligado, ele está só para gravar na câmera. Ele é um microfone que a gente vai ter que... É porque eu achei que você está sentindo... Eu posso falar? Não, porque tinha uma dicotomia. Você estava com o microfone, mas não tinha voz no microfone, então eu não estava entendendo. Entendi. Eu estou só falando para a câmera ali, ele pediu porque eu... Como a gente vai disponibilizar as palestras, então se não tiver gravado o som legal, vou pedir para... Mas se precisar, assim, eu falo um pouco rápido, mas se precisar eu falo um pouco mais devagar e também falo um pouco mais alto. Como a gente está aqui num grupo pequeno, dá para a gente conversar bastante. Mas aí, foi muito legal o que o Paulo falou ali também, mas eu vou dar uma pitada mais quando a gente fala sobre crise, que é justamente o que a gente realmente está passando de crise. Ele falou de crise ética, moral. Existe essa crise, esse enigma da crise política, o que vai ser do país e quem vai presidir, não sei o quê. Mas eu convido a dar uma nova visão sobre a crise, e a gente tem falado muito, a sala do Fábio está falando isso, eu estou falando também sobre inovação como uma grande vantagem competitiva. Mas, quando a gente fala do mundo digital, eu quero oferecer um novo ponto de vista, que eu, como eu falei para vocês, e esse vídeo ressalta. A gente não está falando... A gente veio falar de ferramentas, de possibilidades, mas não são as ferramentas que vão definir um sucesso ou não, ou um bom aproveitamento ou não das oportunidades que a gente tem nesse mundo digital. E aí eu boto a palavra, como eu falei para vocês, disrupt-se, tem uma palavrinha chamada disruptividade. É quando um produto ou serviço é capaz de quebrar um outro pré-estabelecido. É quando vem um concorrente ou um participante do mercado e quebra as regras do jogo. As regras daquele mercado funcionavam assim, os competidores se respeitavam assim, usavam assim. Aí vem alguém e bagunça o jogo todo. Vocês terem uma ideia, essa palavra eu não inventei, ela é uma palavra que existe. Dentro do site da McKinsey, que é a consultoria da maior parte das 500 maiores empresas do mundo, ela é uma das palavras mais buscadas. E o fato é que, por que ela é mais buscada? Porque 40% das empresas simplesmente deixarão de existir nos próximos anos. 40% das empresas vai morrer, falir ou acabar, ou vai aos pouquinhos se desfazendo, porque elas não estão se digitalizando. Então, quando eu falo para vocês de oportunidades do novo mundo digital, eu quero mostrar para vocês que não é mais uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de garantir que nos próximos 5 anos uma empresa vai existir ou não. E aí a gente já faz um minuto de silêncio aqui para algumas empresas que já estão morrendo e que são casos mais clássicos, mais icônicos, que a gente fala, poxa, eu coloco empresas locais também. Flash Video aqui em Vitória era uma locadora a Laser Discos. Então, alguns negócios a gente vê mais claramente. Outros, a gente vê menos, e o risco está exatamente esse. Mas eu tenho uma empresa de... Não sei, gente, eu não sei nenhum dos negócios de vocês, nenhum. Eu tenho uma empresa de segurança, eu tenho uma empresa, um comércio, eu tenho um supermercado. Todos eles serão impactados em menor ou maior escala. Isso é fato. Até as gigantescas farmacêuticas, que são bilhões, e a gente estava vendo o caso do André também, o quanto é um remédio, 3,5 milhões por ano, e o quanto custou para aquela farmacêutica em pesquisa, a gente pode imaginar, mas tem um lucro absurdo naquele meio do caminho ali. Tem um lucro absurdo ali, mas até as farmacêuticas vão ser impactadas. Existe até uma previsão de quando alguns mercados vão ser impactados. Eu vou dizer que o mercado que mais vai ser impactado pela digitalização, pelo novo mundo digital, é realmente a tecnologia. Mas logo em seguida vem o meu, que é marketing e comunicação. Depois vem varejo, depois vem até o setor de hotéis, como esse aqui. Então, tem uma linha, um timing, um tempo que vai acontecer cada uma dessas mudanças. Eu não sei falar para vocês assim, quando um negócio vai morrer ou não. Mas é muito fato que essa pesquisa fala que 40% das empresas vão morrer, ao mesmo tempo que apenas 25% estão preparadas para lidar com isso. A palestra hoje gira em torno do seguinte: o quão preparada está a sua empresa para lidar com essas tecnologias que vão transformar os negócios. Quando eu falei para vocês, eu comentei com alguns que estavam aqui no início, a gente está virando uma chavinha. É porque antes de você entrar no Facebook, antes de você saber
como vender no Facebook, como fazer o seu site, a gente precisa virar uma chavinha na nossa forma de pensar. Tem bastante, eu estou vendo, tem alguns rostos jovens aqui, mas independente da idade, se você as crianças, por exemplo, um grande caso é que a gente fala assim, não, mas as crianças vão dominar esse mundo com maestria. O meu neto já mexe no iPad, meu neto já entra no Google e bota a galinha pitadinha lá e assiste o vídeo. Essas crianças, essa geração não tem as perguntas, que é o que quanto mais idade a gente sabe. Que move o mundo, como diria o canal Futura, o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então, não é uma coisa de geração, não estou falando de geração Y, W, Z, A, B, C, não é geração. É uma coisa que a gente tem que virar uma chave, todo mundo tem que virar uma chave, antes de pisar, vou entrar no Facebook. Calma aí, ouve o que eu vou te falar aqui. E essa disruptividade acontece porque o mundo estava crescendo numa velocidade linear, normal, uma velocidade constante. E aí, quando vem a tecnologia, ela faz esse mundo crescer muito mais rápido, muito mais intenso, e a gente chama de um crescimento exponencial. Quem aqui tem engenheiro aqui? Tem engenheiro, a gente de matemática, exatas, física. Eu vou pedir que você não dê a cola para os nossos amigos agora, mas para explicar crescimento linear exponencial. Eu vou falar 2, 4. Qual é o próximo número que vem a seguir? Eu ouvi um 6 aí também. As duas respostas estão corretas. O 2, 4, 6, 8, 10 é o crescimento linear. Ah, você também é da área de exatas, hein? Administração, finanças. Hã? Administrador. Então você sabe o que eu estou falando. Então o linear é o 2, 4, 6, 8, 10, que demora um pouco mais para crescer. E o exponencial é quando você fala 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256... Essa quebra, esse buraco entre um crescimento natural da humanidade e esse crescimento exponencial é a grande bagunça que faz a gente tentar entender que raios de mundo digital é esse. O que está acontecendo nesse mundo para a gente tentar descobrir, por exemplo, por que agora o Facebook é mais importante do que uma propaganda? Por que agora valorizar o boca a boca que as pessoas fazem nas redes sociais é mais importante do que eu mandar um e-mail, uma carta falando do aniversário, como o Paulo falou? Por que isso é tão mais importante do que o mundo que a gente já conhecia, a forma que a gente já comunicava? Dependendo, assim, concessionária, botava um anúncio no jornal e logo em seguida aparecia gente, era um milagre, aparecia gente na concessionária e falava que tinha visto no jornal. Por que isso tudo mudou? Por que a gente tem essa quebra? E como essa quebra está afetando os negócios, porque apesar de a gente estar falando de marketing, de mundo digital, está afetando drasticamente os negócios. E eu vou falar para vocês que não tem nada de novo nisso. Não é uma novidade, não é uma coisa inédita. O mundo de tempos em tempos acontece isso. E a mais recente vez que isso aconteceu, eu não estava vivo e não estava lá para contar a história, mas foi quando a gente saiu da era agrícola para a era industrial. Quando houve esse processo de mecanização, produção em série, saída do meio agrícola para o meio industrial, a gente viveu esse movimento, essa disruptividade. E tivemos nesse caso, como nós temos hoje, várias pessoas, ali nós estamos falando que 40% das empresas vão falir. Isso aconteceu, mas vou falar até, o exemplo que eu vou dar é com pessoas. Por quê? Quando houve a Revolução Industrial, teve um movimento chamado ludismo, que as pessoas simplesmente quebravam as máquinas, se revoltavam, faziam piquetes, protestos, elas iam contra a tecnologia. E eu vou falar para vocês que não é uma coisa nada esquisita, porque da mesma forma que as pessoas vão mudando a natureza da produção, era mais agrícola, agora nós temos bens de consumo, industrial, as profissões também foram mudando, e a sociedade escolhe quando as profissões existem ou deixam de existir. Você quer ver um exemplo? Acendedor de lâmpada, era uma profissão. Telefonista, do ponto de vista de fazer a conexão. O despertador humano. O despertador humano era ótimo, imagina, o cara ia lá, futucava a sua janela. O radar humano, que ficava o tempo todo ouvindo, né, literalmente, se via um movimento de invasão, tropas inimigas e tudo mais. Um dos que eu mais gosto, aquele ali era o leitor de notícias das fábricas, ele lia notícias para entreter os funcionários.
Como não tinha geladeira, tinha os cortadores de gelo, tinham caixas, botava o gelo, era armazenado ali a comida. E o que eu mais gosto é os empinadores de pino de boliche mirim. Você pensar como se jogava boliche naquela época, né? Então, desde sempre, a gente tem esse movimento de profissões nascem, profissões morrem. Porque a única coisa que eu acho que fica como uma crítica, uma reflexão, mas a única coisa que não mudou até hoje é o ensino, né? O ensino de ontem ainda é o mesmo de hoje. A gente estava conversando sobre isso também, sobre a questão de faculdades, como as faculdades elas estão vendo aos poucos diminuir o seu valor da graduação. Nós temos escolas do século XIX, professores do século XX, alunos do século XXI. Mas o que eu quero falar isso para vocês é porque não se assuste, nós estamos numa sala privilegiada, pessoas que têm formações privilegiadas, mas não se assuste eu falar que nós estamos na mesma condição do ludismo. Quando eu falo de 40% das empresas que vão sumir, nós temos também profissões que vão sumir e que estão, como o ludismo, se revoltando contra isso. Quando a gente vê o Digitaú, as pessoas brigando, os bancários, a gente tem algum bancário aqui? Não? Antes de eu falar, filho bancário? Pode falar? Então, existe uma séria probabilidade nos próximos 5 anos não existir mais agências de tijolo. Agência de tijolo, vulgo, agência bancária, agência física. Quanto mais greve acontece, mais o internet banking cresce. E nós vamos olhar o seguinte, não é por causa da crise, porque banco não tem crise. Então, a gente está vivendo esse momento de transição. Outras profissões também vão sumir. Frentista... Deixa eu botar ali para aparecer no áudio também sua pergunta. A minha relação com o meu banco, a minha gerente é uma gerente virtual. Né? Eu não posso ir na agência mais porque ela não está aqui, ela está em São Paulo. E eu sou muito mais bem atendido por ela do que os que eu tinha anteriormente, que eu conhecia. Ela me liga muito mais, ela me pergunta, ela me oferece. Realmente ficou uma relação muito diferente. Estou muito mais satisfeito. E se você colocar, eu vou chegar numa conclusão que você chegou de uma outra forma também. Mas não existe frentista mais nos Estados Unidos. Caixa de pedágio, que coisa mais sem lógica, né? A gente tem hoje, do mesmo tempo que você tem um tag, dá aquilo para todo mundo e faz faturar todo mundo de alguma forma. Motorista, é uma das talvez que mais vai demorar, que a gente vai levar um tempo até todas as cidades terem carro autônomo. O próprio Google tem dificuldade de colocar isso em prática, carros autônomos, mas não se assustem. Fala assim, mas nós vamos entregar as máquinas. Se uma pessoa a menos morrer porque a gente usa carros autônomos, a gente já está no lucro. Porque hoje a quantidade de pessoas que morrem no trânsito é o que mais mata no Brasil. Então, mecânicos já estão com dificuldade, telefonistas, caixas. E aí a gente fala assim, poxa, isso é mentira, mas o Guarapari, um carro autônomo, um professor da UFSC, mesmo que atropelou a Ana Maria Braga, tá, pessoal? Vocês sabem dessa história? Quem é de fora sabe dessa história? Não? Teve um carro produzido aqui na UFSC, na Federal do Espírito Santo, que atropelou a Ana Maria Braga ao vivo. Então, assim... O que está acontecendo hoje, que é o mesmo carro autônomo, fez uma viagem sozinha, numa distância de 50 a 70 quilômetros, sendo guiado, sendo acompanhado e tudo mais. De Vitória e Conha, né? Lá na Califórnia, vou falar uma informação para vocês. A Águia Branca, eu estou falando isso porque um amigo meu trabalha isso, não é informação sigilosa, a Águia Branca já foi fazer uma viagem à Califórnia para entender esse lance de carro autônomo. Eu não estou falando de... Gente, assim, quem não é de Vitória, a gente tem meio um complexo aqui que nós estamos sempre atrasados uns 3 passos do resto do Brasil. Então, a Águia Branca, que é uma grande empresa nacional de viagens, já foi pesquisar esse lance do carro autônomo. E tudo isso é possível por uma coisa que a gente não imaginava que ia acontecer. Se eu falasse para vocês há 20 anos atrás que nós teríamos no nosso celular GPS, há 20 anos atrás, chega assim, você vai ter no seu celular de graça... você vai poder chegar de ponto A a B, você vai me chamar de doido. Você fala assim, seu louco. Então a coisa fala assim, mas você está falando que a profissão... Você pode escolher do que você me chamar. Você vai me chamar de doido, sonhador, visionário. Isso também não é uma visão minha, não é uma propriedade minha, estou só concatenando fatos para vocês entenderem o que está acontecendo. E levo isso também, essa pergunta, para o campo profissional. Por quê? Você já perguntou se o seu trabalho pode ser feito por um robô? O que você faz hoje na sua empresa? Todos nós, imagino, todos nós temos tarefas operacionais também, né? Vou pegar o seu caso de joias, né? Que agora, por exemplo, uma grande tendência é a impressão em 3D. E eu sei até que dentro do 3D tem uma crítica no setor de joias, que é o seguinte,
se você faz a joia, depois me corrija se eu estiver errado, porque isso foi uma pessoa também, esqueci o nome, como é que é? Um Oriveres, que falou o seguinte: olha, existe uma briga dentro do mercado de joias que se você faz a impressão 3D como molde ou se você imprime a joia em 3D, ela tem mais valor quando é só o molde, né? Acho que é por aí que a conversa... Exatamente, que o valor é muito maior. Mas o meu trabalho, eu vou falar o seguinte: como eu sou formado em jornalismo, o meu trabalho já pode ser feito por um robô. Já tem robôs que fazem o trabalho de jornalismo. E esse aqui é só um exemplo de um robô que faz toda a cobertura esportiva, minuto a minuto. O fulano chutou, foi gol, não foi gol. Ele faz toda uma matéria esportiva narrando o jogo em tempo real. Isso, a Fox foi um caso nas Olimpíadas, de que eles montaram uma redação automatizada e que as notícias iam sendo produzidas. Eu vou falar assim, na minha empresa, eu já estou procurando, já ouviram falar de Watson? Os mais novos podem ter ouvido falar de Watson, mas aqueles que têm um pouco mais de idade, mais experiência, já ouviram com certeza falar de Garry Kasparov e Deep Blue. Passava no Fantástico a partida de xadrez, que era o robô vencendo o humano. O Watson foi uma mudança do nome do Deep Blue. Eles botaram o sobrenome de um dos ex-presidentes da IBM, era o Watson, e eles também, tentaram dar um caráter mais humano à máquina do que Deep Blue, o nome de robô, e ainda assim o Watson é o fiel escudeiro do Sherlock Holmes, né? Então, elementar, meu caro Watson. Eles colocaram o robô como subjugado à pessoa, à figura humana. E o que eu estou fazendo hoje na minha empresa, boa parte é direcional, que o aluno tem que estudar para onde e tal, eu já estou num processo de automatizar para o Watson fazer isso para mim. E muito feliz porque isso vai acontecer. Muito feliz porque eu vou diminuir a minha relevância no meu negócio, como empresário, obviamente, mas vou diminuir a relevância do meu trabalho porque existe uma inteligência artificial que pode processar o que hoje eu faço em menor escala. Isso quer dizer, o que antes eu consegui fazer para 100 alunos, eu vou conseguir fazer para 100 mil alunos. Porque eu vou ter uma sistematização disso. E aí eu faço uma pergunta aqui, porque eu vi que vocês colocaram redes sociais, nós vamos chegar lá, eu vou começar a dar alguns pitacos também. Mas é só sobre o Facebook? É só sobre o Google? Por exemplo, a minha cunhada, ela tem um Instagram com 600 mil seguidores. Incrível. Brasil inteiro. Se chama Festa Infantil. E ela ganha muito dinheiro fazendo propaganda para pessoas do Brasil inteiro que vendem produtos e serviços Sim. para a festa infantil. Sim. Agora está acontecendo, e eu me beneficiei um pouco disso, apesar de ser da área de vida, por conta do Instagram dela ter uma quantidade muito grande de seguidores. Agora aconteceu... Você pode usar a palavra influência. Ela tem a influência. Isso. Agora está começando a acontecer, onde o próprio Instagram decide e consegue fazer uma peneira do público que ele quer atingir, e agora não se paga mais os donos dos Instagrams, ou dos públicos. Quem quer fazer? O próprio Instagram está jogando isso para você, as propagandas para você. Como exemplo, quando eu consigo fazer algum tipo de anúncio, eu tenho um retorno na hora. Só que hoje em dia, tem muitos anúncios e vai passando isso. Eu vim para cá hoje porque eu tenho muitas dúvidas nessa área e eu sei que essa área da internet é que faz com que toda vez que eu tenho que eu estou no foco, eu ganho, às vezes, 2, 3 vezes mais do que o comum. Porque as pessoas procuram um serviço, só que não sabem quem faz. Então, quando tem uma propaganda, todo mundo vem, cara, eu preciso de um fechamento de varanda, eu preciso de uma varanda, eu preciso de um peitoril, eu preciso de um box. É automático, na hora. Nesse caso, como é que funciona, cara? Eu consegui estar sempre no topo das postagens. Se você vê isso acontecendo no seu mercado, que não é um mercado de uma compra urgente, vamos dizer assim, ninguém fala assim, eu preciso de um peitoril para ontem. Ninguém chega para você falando isso, a não ser que tenha condições extremas. Ou ele possa ter um pouco de pressa. Pensa no que acontece para o desentupidor de pia.
Esse cara é uma coisa. Pensa no cara da bateria, o cara que te atende quando acaba a sua bateria no trânsito, o que você vai fazer? Ou você tem o telefone, você tem uma plaquinha grudada no seu carro, ou você botar no Google. Exatamente. Mais diferente do que você achou, todo mundo não tem, precisa mesmo. Na ontem de um parapeito na frente do prédio, na frente do apartamento, ou do box, apoiando o banheiro inteiro. Quem ganha dinheiro nessa área não é quem trabalha tão, focado tão no serviço. É focado no marketing. Entendi. Sim. O grande lance é o seguinte. Você mesmo já levantou. Por que eu estou fazendo essa introdução? Vocês podem estar se perguntando, pô, me dá umas dicas aí de Instagram, de Facebook. Por que essa introdução é importante? Para você não ficar refém da próxima mudança do Instagram. Quando o Instagram funcionava assim, era assim. Quando o Instagram funcionava assado, era assado. Eu posso vir aqui e te dar 1000 dicas disso. Falar assim, ó, cara, anuncia no Google, porque quando as pessoas buscarem no Google, faz assim no Google, ou faz o seu site melhor. Isso tudo é muito importante, só que isso muda muito rápido. O Facebook vai mudar mais rápido e eu não sei quanto tempo o Facebook vai existir. É interesse deles mudarem para eles mesmos ganharem dinheiro e aí eles tiram de todo mundo a oportunidade e jogam para eles. Tanto que hoje você paga para o Instagram para fazer esse tipo Todos estão acompanhando essa discussão, porque assim, eu quero deixar aberto mesmo. Isso aqui é um roteiro, eu quero deixar aberto para a gente conversar e passar. Se todos estiverem. A hora que não estiverem todos acompanhando, pergunta. Se vocês não falarem, a gente muda um pouquinho, depois eu respondo a pergunta dele individualmente. Mas o grande lance é o seguinte: o Facebook é uma empresa. Embora nasceu para ser uma empresa, nasceu para ser uma conexão de estudantes. O Facebook está dentro de um fenômeno chamado mídia social. Agora está se tornando mais mídia e menos social. Ao mesmo tempo que, se você for olhar, por que o Facebook está cada vez menos o impacto, por exemplo, você fazer uma publicação, agora você tem que botar dinheiro, o impacto da publicação da sua irmã era muito maior antes do que hoje. Aquele espaço de divulgação ainda é o mesmo. Se você olhar, não aumentou, é sempre uma telinha do seu celular, as pessoas vão passando. Existem duas formas, e em contrapartida, a quantidade de páginas cresce a cada dia. Todo dia criam 1000 páginas novas, certo? Vocês estão acompanhando comigo? Eu estou tentando explicar a lógica disso, porque vocês entendam a lógica e domine o sistema, e não seja dominado pelo sistema. Está parecendo muito o exterminador do futuro, né? Mas o Facebook ainda é o mesmo tamanho de informação. As pessoas... Acontece duas coisas. Cresce página e o tamanho do espaço dele lá é como se o jornal tivesse, por exemplo, o jornal tivesse mais informação, ele continua com 50 páginas. Mas tem um monte de mais informação, mas ele continua com 50 páginas. Ele vai ter que escolher mais o que acontece ali. É o que o Facebook faz. Mais pessoas entram nas redes sociais. Agora a gente já chegou no Brasil 124 milhões de pessoas. Mais de 50%, 60 e alguma coisa por cento da população está no Facebook. Todo mundo botando informação, porque cada vez mais as pessoas criam confiança e vão postando mais. E o Facebook continua com aquele mesmo tamanho. Ou as pessoas passam a viver conectadas ao Facebook mais tempo, que está diminuindo, as pessoas estão consumindo menos, temos assim, as pessoas estão compartilhando seu tempo entre Instagram, Facebook, WhatsApp e outras redes. Então, obviamente, o Facebook vai criando esse critério seletivo. Ou seja, eu mostro o que me paga. Entendeu? Ou o que as pessoas gostam mais. Deu para entender essa explicação? Eu tento... Essa é a lógica atual do Facebook. Exatamente. Ou sua publicação é muito boa, como é o caso seguinte, essa semana aconteceu um crime em Vitória. A notícia, todo mundo choca e tal, não sei o quê, as pessoas compartilham muito isso, o Facebook fala, isso aqui não precisa nem pagar, isso aqui é relevante para as pessoas. Ou se você vem falando o seguinte, eu faço serviço de varanda, ele vai dar muito menos importância do que aquilo. Então, filho, se você quer a atenção disso aqui, bota dinheiro em mim que eu te mostro. Impulsionar. São anúncios no Facebook. Só que existem formas de você ser mais relevante, mais importante nas mídias sociais do que ficar pagando também. Você oferecer o caráter de relevância à pessoa. Não é você, por exemplo, se você a página da sua irmã tem 600 e poucos mil fãs, porque ela é mais relevante,
Ela entrega uma relevância para as pessoas. Ela provavelmente entrega a qualificação de fornecedor foi bom, foi ruim, entrega inspiração para fazer uma festa infantil. Ela não entrega, faça festa infantil com fulano, faça festa infantil com ciclano. Eu vou falar, gente, que o meu cachorro tem mais seguidores no Instagram do que eu. O meu cachorro tem um Instagram que tem 35 mil fãs. Teve um vídeo dele semana passada que alcançou 2 milhões de pessoas. Por quê? As pessoas querem ver mais cachorro do que o que eu vendo. Simples assim. Não, a gente precisa entender comportamento humano. Entendendo o comportamento humano, a gente vai entender o que tem relevância. Quem vê as suas publicações não são só os seus amigos? Aí nós vamos entrar num caráter mais operacional. Existe o perfil, que é o que nós, pessoas, temos. A maioria das pessoas. Perfil no Facebook. O Facebook entende que isso é mais importante do que as páginas de negócio. Então, qualquer publicação que você, como pessoa física, fizer, é mais importante do que uma publicação que é a sua página da empresa. Então, o Facebook já começa por aí. Para a pessoa. Ele fala assim, é de uma rede de pessoas para pessoas. Aí vem o segundo fator, existem as páginas comerciais. As páginas comerciais vão ter menos valor que pessoas, mas ele vai mostrar, por exemplo, eu tenho uma página com 1.000 pessoas. Em média, o Facebook mostra para 3% da sua audiência. Você tem 1.000 pessoas, 30 pessoas o Facebook entrega lá. Tá? E 3 pessoas curtem, é por aí. Aí é um funil, né? Você tem 1.000 pessoas, 30 vêm, 3 curtem. Só que qual é o critério do Facebook de valor? Se você entrega um post, uma mensagem na sua página que é relevante, que as pessoas gostam, e como o Facebook entende isso? Curtidas, comentários, compartilhamentos. Se ele vê que as pessoas gostam, ele vai abrindo esse número de 3%, que pode até ultrapassar as 1.000 pessoas que você tem, pode chegar para 1 milhão de pessoas, que é o caso do meu cachorro. Ele tem 35 mil fãs, mas 2 milhões de pessoas viram um vídeo. Por quê? Muitas pessoas curtiram, compartilharam e comentaram. Hã? Exatamente. Um post meu não gera isso, entendeu? Então, definitivamente não. Certo. E eu pedia sempre para os meus clientes, curte minha fanpage lá, coloca um comentário, né? E não dava a visualização que eu queria. Aí um dia uma cliente colocou na página particular dela, baixou o meu logotipo e colocou, gente, contrata essa menina, porque ela é muito boa, a pizza dela é muito gostosa. Meu, teve tanta visualização que eu fechei minha agenda o ano passado. Sim, todinha por causa do post. Fechei até dezembro, eu não parei de fazer. Vamos decupar esse sucesso seu, vamos entender esse sucesso. Sim. Sim. Eles aproveitam disso, e tipo assim, algumas pessoas que trabalham com uma coisa, aproveitam desse pessoal que tem 600, 100 e tudo mais, e aí eles ficam fazendo vídeo, ficam fazendo aquilo, e a partir daquilo a gente imagina que aquilo vai trazer um retorno. Sim. Entendeu? Como é o caso do meu cachorro, que é patrocinado pelo plano de saúde. Tipo assim, eu pegasse o cachorro dele teve aqui hoje na minha empresa. Isso. Entendeu? Eu queria saber se isso vale a pena, você pegar essas pessoas ou não. Vale muito. Eu vou responder a sua pergunta fazendo um estudo de caso dela. É assim. Então tá explicado. Tá explicado. Um monte de corintiano, meu, comendo pizza. Agora eu sou corintiana, porque você veio trazer pizza, cliente. Olha só, vamos entender, eu vou chegar nesse ponto. Você também é jogador, você é jogador do Corinthians também? Olha só, vamos entender. Isso é um fato muito importante. Se eu chegar ao seguinte, a gente não compra mais sozinho. Nem nada, uma bala, você vai pensar, você pode conversar assim, cara, será que essa bala tem mais isso que a outra? Então a gente não compra nada sozinho, não compro mais pizza, buffet de pizza, não compro mais vidro, ninguém toma decisão sozinho mais. Então a internet hoje permitiu isso. Quando aconteceu o seu caso, é o seguinte, você pegou um jogador, uma pessoa que tem um peso para um grupo de pessoas, ela influencia um grupo de pessoas.
que normalmente corintianos. Mas ela influencia um grupo de pessoas, e aquilo, quando ela fez uma postagem, ela botou a credibilidade dela, a influência dela, fala assim, ó, compre que é bom. E, obviamente, gerou negócios. Eu quero que vocês pensem não somente em vou procurar um jogador corintiano e vou pedir para ele postar isso, que é o que você falou. Vou procurar o cachorro do Léo para vender plano de saúde para cachorro. Não é só isso. O que a gente tem que entender é o comportamento das pessoas. Ninguém compra sozinho. Preciso de um buffet. Esse jogador me apresentou, eu vou usar uma influência dele. Ninguém decide nada sozinho. É isso que vocês precisam entender. E ainda existe uma expressão, gente, chamada os cupidos, tá? Vocês precisam entender no negócio de vocês quem são os cupidos. Cupidos aí se eu tivesse um negócio para escrever aqui, eu ficaria mais claro. O C de quem compra, o U de quem usa, o P de quem paga, o I de quem indica, o D de quem decide, o O de quem opina e o S de quem sabota. Então, os cupidos. Vamos lá, de novo. Cupidos. Escreve assim na vertical. Cupidos. Espera aí, vamos lá. Cupidos na vertical. Você precisa conhecer no seu negócio quem são as pessoas que, no C, compram, U, usam, P, pagam, I, indicam, D, decide, O, opina e o S de quem sabota. Por quê? Esse processo de venda da sua pizza, ele não se deu sozinho. Se o jogador do Corinthians fala do seu negócio no I de quem indica, mas você tem um monte de avaliação negativa no Facebook, um monte de crítica no Reclame Aqui, cai, que é quem sabota. Quem sabota é quem te joga contra. Quem opina é quem joga a favor. Mas a sabotagem é mais forte do que aquela antiga frase que há 20 anos atrás meu pai repetia para mim de marketing, fala assim, um cliente insatisfeito vale mais do que 10 satisfeitos. Então, você tem que entender esse fenômeno. Agora, o jogador do Corinthians fez de graça. Bom, existem pessoas que pagam para isso. Isso é válido? É válido. É válido, sim. Não é um saco. Eu vou dizer o seguinte. Igual, por exemplo, meu trabalho. Muita gente fica caçando. Qual é o seu trabalho? Eu tenho uma clínica. Ótimo. E o trabalho. Então é um saco para você como empresário. O pessoal vê um monte de blogueiro, um monte de gente no Instagram falando assim, faz serviço de graça para mim que eu vou postar? Isso. Aí, tipo assim, só que o que acontece? Muitas das vezes a gente meio que patrocina e não tem retorno. Sim. Interessante, entendeu? Porque parece que por isso todo mundo sabe que fulano tá falando bem dele porque ele tá pagando. Sim. Entendeu? Então, isso aí eu já botei no primeiro. Exatamente. Isso daí, gente, a gente está indo num ponto até avançado, mas que bom que é uma característica do seu negócio. É o seguinte, as pessoas vão te procurar e você vai fazer, vou fazer uma vez. Se der resultado, eu continuo investindo. Não der resultado, o que você faz? Você para de investir. Aí, o que acontece? Só terminando. Tem uma... Porque assim, a minha clínica, mas eu trabalho hoje. Sim. Aí teve uma mulher que foi fazer um serviço comigo, gostou pra caramba, e ela dinheiro, Sim. tem um monte de cunhado, um monte de coisa. Então, tipo assim, numa semana pra outra, a minha agenda entrou pra lista de espera. Por causa dela. Por causa dela, eu não paguei ela. Sim. Simplesmente tratei ela bem e tal, acabou. Então, tipo assim, e essa mulher, ela não tem rede social. Sim. Ela não tem essa questão de Facebook, Instagram, então o que é importante hoje? Assim, você falou o que eu falei de uma forma offline, contando o caso da pessoa. A gente precisa ficar atento a esses clientes, porque melhor do que pagar para o jogador do Corinthians é o jogador do Corinthians falar espontaneamente. É muito melhor que foi o que sua cliente fez. E agora, quantos clientes nós temos? Eu não vou saber todos os negócios de vocês, mas quantos clientes nós temos que são apaixonados, extremamente satisfeitos, assim, encantados com a gente, mas que só precisa de um empurrãozinho para ele fazer um post na rede social. Se tivesse nas redes sociais, espontâneo, faria quantas vezes mais?
ele teria, exatamente, que é o exponencial. Vamos voltar, é exponencial. Então, por exemplo, se essa mulher, a pergunta é exatamente, se essa mulher estivesse nas redes sociais, se tivesse feito um post, você ia ter a agenda do seu ano lotada. O alcance seria maior. Mas você deve ter outras clientes, ou menor do que essa mulher, no mesmo nível, não importa. Mas que se você dá um peteleco nela, você não vai pegar aquela blogueira que está reconhecida para pagar. Mas você dá um peteleco nela e fala assim, olha, eu vou te dar uma sessão grátis, aí você encantou o cliente um pouquinho a mais. E não precisa pedir post, não, vou te dar uma coisa que funciona, gente. Quantas vezes a gente recebe um presente, a gente quer mostrar para todo mundo que a gente recebeu. A mulher recebe flores do marido, aí quer postar para todo, olha as flores que eu recebi hoje. Dá um presente para aquela cliente que é influente nas redes sociais, tem uma rede de amigos, dá um presentinho para ela, vai postar, olha o que ganhei. Dá uma joia, viu? Aí, ó. Dá uma joia. Exatamente. Bom, mas imagina que você dá esse pontapé inicial dela e aí gera um post que gera um reconhecimento, porque ninguém compra nada sozinho. Se eu posto a foto de um hambúrguer lindo, maravilhoso, e eu tiro uma foto e marco lá o local, eu vou ter vários amigos meus que vão estar doidos para conhecer. Então é isso que acontece nas redes sociais. O quê? A influência negativa também. Também, E como lidar com a sabotagem? Porque no setor, quando você trabalha com o cliente, você encontra de tudo. Sim. Quando você trabalha, ainda mais venda externa, você encontra de tudo. Você encontra aquela pessoa que, às vezes, o alvo dela é que você faça o serviço dela com a pessoa, às vezes, até te humilhando, te jogando para baixo, etc. Eu particularmente, lido com algumas pessoas que são terríveis. Sim. Eles querem o serviço, sabem que você é o melhor naquilo que você está fazendo no momento, não tem melhor no mercado, mas te empurra para baixo. Ele te deprecia para conseguir desconto, para te Ótimo. etc. Qual seria a melhor forma de eu lidar com a sabotagem na internet? Você vai chegar... Você é da onde? Eu sou da Serra. Você é daqui de Vitória. Então, você vai chegar em casa hoje à noite, e de meia-noite às 6 você vai fazer um negócio chamado Mapa da Empatia. Gente, você coloca mapa, você faz o que eu fiz aqui, coloca Mapa da Empatia no Google. Antigamente, a gente tinha uns negócios e não se preocupava com isso. Empatia é você se colocar no lugar do outro, não é? Isso daqui é uma das ferramentas mais poderosas de marketing que a gente tem hoje em dia. E também uma das mais simples. Mapa da Empatia. Nada mais é do que você colocar a sua cabecinha aqui no lugar dessa cabeça aqui, que eu chamo seu cliente. Certo? E você vai entender o seguinte, o que ele pensa e sente, você tem que se colocar só funciona se você se colocar na cabeça do seu cliente. O que ele pensa e sente, o que ele vê, o que ele escuta, o que ele fala e faz, que é diferente das duas coisas, quais são as dores dele e quais são os objetivos ou necessidades dele. Você pode botar post-it isso aqui. Gente, eu ando com isso aqui impresso na mão. É uma das ferramentas mais poderosas de marketing hoje. Se eu mostrar para vocês, eu fiz isso dos meus clientes, deu umas 3 cartolinas pregadas uma atrás da outra, eu acho que eu gastei uns 10 blocos de post-it. Por quê? O que seu cliente pensa a respeito do seu produto, serviço, do seu mercado? O que ele ouve? E se ele está ouvindo um monte de concorrente falando mal de você, um monte de cliente falando mal de você, sabotando? Ou até mesmo, gente, a gente não é perfeito. Um serviço que, por acaso, por alguma coisa, não foi legal, aquele atendimento, você não estava no dia bom, gente, isso acontece. Isso acontece. O que ele está escutando de você? O que ele fala e faz? Ele fala que seu produto é importante, é relevante, ele compra, ou ele espera acontecer, pingar a chuva para falar isso, ele espera apodrecer a varanda dele para, vou botar agora, vou fechar o blindex aqui. E, principalmente, quais são as dores que levam a comprar? Gente, a gente só faz as coisas por amor ou pela dor, não é? No marketing, dor é muito poderoso, certo? A dor, eu tenho certeza que a nossa amiga do buffet de pizza, desculpa apontar para você, mas só para... Não é muito educado da minha parte fazer isso, mas eu tenho certeza que o número de ligações em cima da hora para ela, de alguém que está desesperado porque não tem, é o maior tipo de cliente que ela atende. Porque esse cara tem uma dor de não saber o que vai servir e para amanhã. E quando não tem a data, chegou até mudar a data
Exatamente. Então, as pessoas se movem pela dor. Raramente elas se movem pelo amor, que é a necessidade, o objetivo, para onde eu quero ir. Entendeu? Se coloca na cabeça do seu cliente médio. Ou pega o cupido, se você tiver mais tempo, se o seu cliente for mais simples, coloca isso para cada um. Agora, Léo, o que eu faço com isso? Primeiro, você vai conhecer seu cliente. Segundo, eu recomendo isso para todo mundo que eu vou falar de mídias sociais, para você pegar isso aqui e transformar em postagens. Exemplo, ele ouve objeções falando que o seu serviço não presta, ou o tipo de trabalho de blindar negócio não funciona, que vai continuar caindo água. Fala isso para ele. Ou mostra o que é fato para ele. Você vai pegar o pensamento dele e vai transformar em conteúdo. Gente, me dá um outro negócio aí também para eu poder... Eu sei de joia, sei de pizza, sei de varanda. Desculpa, não. É o mesmo negócio. De varanda também? Não, eu trabalho numa empresa de vidros. Certo. E recentemente, em conversa com o meu diretor, a gente tomou essa decisão de entrar na mídia digital. Certo. Só que, por não conhecer, até resistência minha, mas sabendo da necessidade, nós contratamos uma empresa para fazer todo esse... Certo. E a gente sabia, ó, dar a cara a tapa para essas coisas também. Sim. Tá por bom e por ruim. Aham. E a gente trabalha Você cria concorrência só por você ter tido essa iniciativa. A concorrência que você cria quando você entra na mídia é maior do que o resultado final. Hoje em dia está sendo mais impactante a concorrência pela iniciativa que você tem de colocar na internet do que a gente teve uma situação disso aí, só para Ó. terminar o raciocínio aqui. Tá. Que você falou. E aí, estamos tendo algumas postagens e, recentemente, na sexta-feira passada, a gente faz alguns trabalhos paralelos, né? Sexta-feira passada eu aluguei um ônibus, nós temos uma faculdade de arquitetura lá na nossa cidade, Teixeira. Eu trouxe uma turma de arquitetos, bancado pela minha empresa. Sim. Turma de arquitetos, trouxe aqui na Viminas. Na Viminas, que é uma visita muito bacana. Fiz uma visita, depois paguei almoço, levei para perfil, as tuas. Sim. Rapaz, essa turma tá assim, estão criando demanda. E aí um cliente no Facebook viu uma postagem minha e fez uma crítica. Sim. Ele nem me conhece. Ele foi falar, eu sou gestor da empresa, e falou, olha, vocês gestores igual o gestor anterior, vocês não vão encontrar nunca. Rapaz, essa turma de arquitetura veio matando em cima dele. Não, o Jefferson, o melhor cara, não sei o quê. Ficou uma guerra. Falei, Sim. caramba, até que ponto isso é bom para a empresa? Um cara fez um comentário. Sim, isso é ótimo, E aí você tem ganhou. vários. Se vocês entrarem lá, tem uma pancada de comentários. Isso é ótimo porque você ganhou a briga. Por exemplo, quando um fica reclamando sozinho e um monte de gente falando bem, você neutraliza o negativo. Essa atividade de pizza é a minha atividade extra. Eu Sim. tenho uma outra empresa de assessoria estudantil Aham. há 28 anos. Então eu comecei da época da inscrição por papel e agora estou entrando na era digital. Aham. Né? Tinha 15 funcionários e agora sou eu e meu marido e só com o mesmo faturamento. Né? Então a minha divulgação em relação aos meus estudantes é online o tempo todo. Sim. Então o tempo todo eles falam, saiu notícia Do vestibular tal. piscina lá da Manhuaçu. Eu tenho que saber. Sim. E eu tenho que estar conectado. É a natureza do seu negócio. Agora, vou pegar o exemplo do nosso amigo aqui, Jefferson, e vou falar o seguinte. O que você tem que fazer com essa crítica no seu mapa da empatia? Porque também não pode ignorar a crítica. A pior coisa, você falou da concorrência, a pior coisa que você pode fazer é vou fechar a avaliação do Facebook. Porque você nunca vai saber o que você pode melhorar. Se você tem uma visão empreendedora mesmo... Gente, falar mal... Tem críticas e críticas, mas uma crítica construtiva ou uma crítica de uma coisa que você não sabia, uma crítica com teor de fundamento, é uma ferramenta mais poderosa para o empresário. Não despreze críticas, não feche críticas, não se feche para elas, porque é uma ferramenta mais poderosa. Aí você vai pegar o seguinte, pega isso, escreve no post-it, gestão anterior, e coloca assim, o que ele fala? E cola aqui. Falam que a gestão anterior é ruim. Como você vai transformar, vai neutralizar isso? Mudou a gestão, comunica. Uma nova gestão, uma nova forma de pensar, a gente Sabe por que as empresas, elas podem se dar mal ou bem nas redes sociais?
E durante muito tempo as empresas que arriscaram mais, o preço de ser inovador é isso, você arrisca, você falha, você vai aprender, vai apanhar um pouco. Assusta. As redes sociais são de pessoas para pessoas. Joga lá uma propaganda assim, compre agora o produto tal, tal, tal. Não é voz humana, não é uma voz de pessoa. Quando as empresas elas vão para as redes sociais, elas precisam ir como pessoas. Conversas humanas, tom de voz humano. Se eu chegar assim, mídia social é isso, faça aquilo, é isso. Se eu não conversar com vocês vão me achar extremamente arrogante, pedante, chato. É assim que a gente sente com relação às empresas que vêm com... olha, você que está errado, impondo, ou a gente não erra, isso, você que é o problemático, aquela instalação que você fez, a sua varanda que era ruim. Quando a gente chega com essa arrogância... você não contratou isso, e não sei o quê. Oi. Eu estava lembrando, você estava falando, que as novas propagandas, novas publicidade, por exemplo, da Brahma, Sim. eles estão botando funcionário. Sim. Fulano de tal, Humanizando. 15 anos de Brahma, saboreio a Brahma. Sim. Está botando funcionário, está mostrando a fidelidade daquela pessoa. Sim. E eu passei a dizer, poxa, cara, um funcionário, 13 anos de casa para fazer propaganda, uma pessoa satisfeita. Não, e pega... Vou pegar nesse segmento que você falou aí também. Vou pegar esse segmento que você falou aí também. Vou pegar... Vou pegar nesse segmento que você está falando aí. As cervejas que tinham essa visão sexista das mulheres também, agora estão começando a pedir desculpa. Porque o mundo mudou. Eles estão tirando mulher de biquíni e estão começando a falar o seguinte, olha, não é assim, a gente errou. A gente tinha uma visão um tempo atrás. Porque as redes sociais estão aproximando isso. Uma conversa que não era possível. Então, aí pega esse cliente e fala assim, olha, eu entendo que a coisa... Sim. A agência que a gente contratou viu o comentário, fez um texto, não, estamos aprendendo e tal. Sim. A colaboração é muito importante. Isso. Isso. Você não... errar é humano e a sua empresa tem que ser humana. Ponto. Sabe reconhecer. Sim. Ele tem que estar alinhado com o setor comercial. Então, se você, não falando que é o caso de ninguém assim, mas se você está oferecendo serviço ruim, as pessoas vão falar mal. Marketing não salva produto ruim. As próprias pessoas vão te defender no marketing, porque você está fazendo serviço bom. Pode falar. Gentileza, você estava indo numa linha de pensamento. Tá. E eu gostaria muito que a gente pudesse retornar isso. Sim. Agiu aí pela tangente, né? Mas Não, tranquilo. Eu adoro falar do assunto. como você está falando sobre inovação, eu queria fazer um adendo e dar uma continuidade sobre aquilo que você estava falando de profissões. Aham. Então, hoje em dia, por exemplo, essa questão do robô aí, está sendo projetado, né, que o próprio médico ele seja substituído por um robô. Sim. O que vai ser uma coisa espetacular. Digo até mais, advogado, cara. Eu acho que tem algum advogado aqui? Esse tem que se preocupar. Você é advogado? Ah, tá. Ufa. Então, bom, eu queria falar de uma responsabilidade que eu creio que a gente tem, como você está falando aí, né? Nós podemos, existe um provérbio chinês que diz que existe o homem e o rio. A partir do momento que o homem entra no rio, nem o homem nem o rio são mais os rios. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande com todos, quando a gente faz uma inovação que é, na verdade, o que você está falando. Então, hoje em dia, por exemplo, não existe a possibilidade de você estar fazendo um atendimento, até agora, um atendimento, por exemplo, médico ou fonoaudiológico, eu sou fonoaudióloga, então, de você estar fazendo isso online. Até então não existia, mas eu estou criando isso. Legal. É uma responsabilidade louca. É uma senhora responsabilidade. Você provavelmente vai errar em alguns momentos. Você precisa ter o controle desses erros, porque são vidas humanas também. Mas nem toda profissão vai ser substituída. A profissão que tem o menor índice, para a minha felicidade, a profissão que tem o menor índice de ser substituída é o professor. E a que tem maior chance de já morrer amanhã é o telemarketing, que já está morrendo.
que estão botando robôs para falar com vocês. Então, nem toda profissão vai ser substituída. As profissões vão se mesclar, misturar, conversar. Por quê? Nenhum homem humano, um robô pode substituir 1000 homens medíocres. Mas nenhum robô pode substituir um homem extraordinário. Isso é uma frase de... esqueci o nome dele agora. Uma frase antiga, mais antiga que tudo. A gente vai... Essa substituição do robô, ela não vai substituir. O que a gente está falando aqui... e aí vou voltar para a linha, tá, pessoal? Mas depois a gente pode conversar, adoro conversar sobre esse tema. O que a gente precisa entender é que não é só sobre o Facebook. O Facebook é importante. Eu não vou conseguir ensinar tudo de Facebook. Se a gente deixar, eu vou falar a vida inteira aqui sobre o Facebook. Enquanto o Facebook está mudando, porque tem 3.000 pessoas mexendo, alterando o Facebook. Agora, nesse segundo, tem 3.000 pessoas trabalhando na mudança de alguma coisa do Facebook. Certo? Inclusive, tem um capixaba que coordena um projeto muito grande desse. Eu tive a oportunidade de visitar lá. O Facebook são 50 prédios gigantescos no Vale do Silício. Uma cidade inteira, praticamente. Mas, chegando no que você falou, eu vou retomar. E, gente, se eu atropelar muito a hora do almoço, vocês me avisam, tá, gente? Eu comecei a falar, era 11h40, alguma coisa assim. Ou 11h20, eu não sei. Depois a gente... Você me ajuda aí, depois você que está... Tá. Isso aqui, essa exponencialidade, está acontecendo com o emprego também. E a gente está acontecendo dentro da produtividade. A produtividade está crescendo e disrupção também. Olhe esse mundo digital também como a redução de custos do seu trabalho. Olha essa produtividade como a qualificação, isso que você fez, por exemplo, você levou arquitetos até a Viminas, você pode estar alimentando eles com informação e o serviço deles ser melhor, se o serviço depende dele, você depende dele, você depende dele, ele depende de você, olhe como isso. Agora, o que eu quero falar aqui, a gente precisa estar atento à tecnologia, porque ela vai realmente mudando o mercado, e falo, não tem nenhuma novidade, porque a única forma de ouvir música ao vivo era uma orquestra. Com o tempo, hoje, já um homem, já uma pessoa para botar um pendrive e tocar música ao vivo. Da mesma forma que o consumo financeiro da música também. A pergunta que eu faço é, como você falou do seu mercado educacional, da orientação. Se pergunte hoje, o que a tecnologia pode mudar na forma de comprar, na forma de consumir, na forma de usar. Pega o cupido lá e coloca, o que a tecnologia está mudando no meu cliente? Depois você leva para o mapa da empatia essa informação, mas se preocupe com o que está mudando na fonoaudiologia. Como eu posso protagonizar as mudanças na forma de atender usando inteligência artificial, robôs, pré-diagnóstico. Existem coisas que já existem, um pré-diagnóstico, responder uma anamnese simples, que a pessoa responda e que te otimize um trabalho. Observe isso, porque a MTV quebrou o YouTube, justamente porque acompanhou a mudança de comportamento. E não é novo porque as lavadeiras foram substituídas pela máquina de lavar pelo mesmo motivo. O que eu quero dizer, o resumo que eu quero dizer para vocês é que tecnologia sempre vai ser acessível e simplificada. O que a gente está vendo na tecnologia é que mais pessoas podem ter acesso ao seu serviço. É um olhar do copo meio cheio, um copo otimista, que você pode olhar, olha, está no Facebook, atiça a concorrência, eles se movem também, mas, com certeza, mais pessoas estão contratando o seu serviço. Eu já vi um monte de gente fazendo, já, assim, do nada apareceu nas mídias sociais, acho que por isso também, estão contratando o seu serviço porque as mídias sociais estão proporcionando isso. Eu escrevi um artigo uma vez sobre a inovação e as mídias sociais. Tem milhares de produtos e serviços que são hoje mais viáveis e possíveis justamente porque as pessoas estão se manifestando sobre eles. Um buffet de pizza, que, quantos buffets de pizza? Não sei, eu fundei isso aqui, criei, foi muito legal e tal. Mais pessoas estão contratando porque nas redes sociais elas estão ficando acostumadas, elas ouvem depoimentos. A gente não pode só olhar o lado ruim de ter essa concorrência nas redes sociais, mas também que populariza o serviço. Porque toda a tecnologia ela é democratizante e acessível. E eu vou usar o exemplo para vocês disso aqui, gente, é mais batido que tudo, mas é um exemplo que eu vou um pouco mais a fundo dele. Eu gosto de contar que ele foi previsto por Guim, Zezinho e Luizinho na década de 80, tá? Eu vou ler e vocês falam qual serviço eu estou falando. Em um futuro próximo, um aparelho de TV poderá estar ligado a uma grande loja de cassetes. A pessoa então escolherá entre milhares de títulos simplesmente discando um determinado número, num teledial. A videofita escolhida aparecerá na tela dentro da casa e a conta virá no final do mês junto com a água de luz. É o Netflix. Eu ouvi vocês falando aí.
Só que o Netflix ele revolucionou 4 mercados. Ele revolucionou 4 vezes. 4 mercados e 4 vezes ela revolucionou. O Netflix está fazendo 20 anos. Foi fundado em 1997. O primeiro mercado que ele revolucionou foi o de delivery. Foi criando o delivery de DVD. Que aí ele começou a concorrer com a Blockbuster. Ele entregava para você não ter que pagar multa e buscava. O segundo mercado que a Netflix revolucionou foi o mercado do streaming. Por quê? Quando, em 2006, o YouTube cresceu, apareceu e foi possível transmitir vídeos com velocidade maior, ele falou, opa, vou mudar para o streaming e vou fazer com que as pessoas consigam assistir me pagando alguma coisa. Então ele começou a pegar os catálogos velhos e botava lá para as pessoas assistirem. Naquela época as pessoas baixavam filme, série para assistir ainda no computador. Então ele revolucionou uma prática que as pessoas estavam fazendo e transformou isso num negócio. A terceira vez foi quando o seguinte, produção de conteúdo. A HBO, a Globo, as grandes produtoras de conteúdo. Essas empresas elas produzem minissérie, produzem TV, show, filme, elas produzem isso, elas fazem a gravação, filmam, uma câmera daqui e tal. Quando a Netflix, em 2015, ganhou mais prêmios do que todas elas, eles falam assim, opa, a Netflix mudou o jogo, porque ela agora produz conteúdo muito melhor do que as que estão aí há 20, 30 anos. Então foi a terceira revolução que ele fez. E a quarta revolução que ela está fazendo é no mercado de TV. Por quê? Eu, particularmente, já fiz isso há 2 anos e meio. Eu já cancelei a TV e só assisto Netflix. Porque eu tenho controle sobre aquele momento que eu estou assistindo, sobre o que eu estou assistindo, como eu estou assistindo. Então, eles estão revolucionando a TV a cabo. Ele já substitui a conta da TV a cabo que a NET, a Sky cobravam 100 e poucos reais, ele custa hoje 20 e poucos reais. Não dá o mesmo produto. Mas o lance é, toda tecnologia é democratizante e acessível. É isso que a gente precisa focar. Mais pessoas têm acesso à Netflix hoje do que tem a Sky. Ela pode não substituir, ou pode. Eu não tenho essa resposta. Mas sim, a Globo tem assinatura. A televisão vai ser cada vez mais grandes espetáculos, notícias ao vivo, principalmente. A televisão vai ser cada vez mais isso. Então, ela está revolucionando, a Netflix revolucionou 4 vezes, 4 mercados. Por quê? Porque ela está atenta ao comportamento do consumidor dela. É isso que a internet, é isso que eu quero que vocês saiam daqui com essa impressão, que é o seguinte, a tecnologia está democratizando. Mais pessoas vão comprar pizza, mais pessoas vão comprar isso, a um preço menor, a preço melhor. Por quê? O seu atendimento, que antes era só você na fonoaudiologia, agora você reduziu custos automatizando o sistema. É isso que é a grande oportunidade do mundo digital. Porque se você entende isso, você vai para o Facebook diferente. Se você entende isso, você olha o seu site de uma forma diferente. Se você entende isso, o que vier, gente, pode ser que amanhã o Facebook morreu, o Mark Zuckerberg morreu, fechou o Facebook, falou, não quero mais. Sua empresa vai morrer na internet? É isso que eu preciso que vocês entendam para a gente ter essa cultura. E que haverá muita resistência, como no Netflix foi oferecido por $50 mil pela Blockbuster, antes da Blockbuster morrer. E o dono lá em 2008, foi em 2008, tá, gente? Netflix tinha 11 anos, tá, gente? Tinha acabado de passar pela segunda revolução. Nem Redbox, que era um outro concorrente, nem Netflix estão no nosso radar em termos de competição. A Sky, há 1 ano atrás, falou que não estava, não. O presidente da Sky, num grande congresso do LEAD, aquele congresso de líderes empresariais, que é do... Ele não falou, não, ó, não é concorrente, não. A gente não pode ser surpreendido pelas mudanças. Se amanhã criar uma forma que não é buffet de pizza, é outra, você não pode ser surpreendido. E o mundo digital vai te dar isso. Se amanhã for o advogado, tem algum advogado aqui? Não tem, né? O advogado, tem um escritório em São Paulo que demitiu 80 advogados e botou o Watson. 80, o Watson, o robô da IBM que eu falei. 80 advogados. A minha empresa está desenvolvendo dentro do aplicativo dela, um aplicativo chamado Vídeo Ofertas, que já vai proporcionar daqui a uns meses de você pegar uma escritura ou uma autenticação de outro lugar através de um celular. Então, cartório vai morrer... Se é cartório, não, né? Não, vai morrer mesmo, a verdade é essa. Cartório vai morrer porque...
Corretor de imóveis. É outra profissão que está em construção. Existe um site em São Paulo chamado Quinto Andar, que você é de São Paulo. O Quinto Andar é uma loucura. É uma loucura o Quinto Andar. E a campanha da Associação dos Corretores, esse ano foi assim, pode vir aplicativos, pode ser o quê, mas nada vai substituir o controle humano, o contato humano. Aí existe uma imagem que eu acho que todos vocês viram, que pulverizou mais do que... Todo mundo falou assim, não foi o Uber que matou o táxi, que está prejudicando o táxi. Foi o serviço ruim do táxi. Foi o preço ruim do táxi. Foi a condição ruim do carro. Foi o serviço ruim. Não, e ele quer te empurrar o que ele quer vender. Ele não quer ser ele não quer um servidor. Ele não quer ser uma pessoa. Ele não quer ser o mordomo. Ele não quer ser o cara que ajuda. Ele quer te empurrar o que é o interesse dele. E é isso, gente. É uma chavinha mágica. Se você vier para a rede social pensando que você vai vir do jeito que você nasceu, que sua empresa existe há 20 anos, esquece. Quando a gente tomou essa decisão de entrar na digital, não foi propriamente para vender, mas criar uma identidade. Isso aí, o pessoal que veio conversar com a gente, do nosso segmento, por exemplo, a gente trabalha com fachadas em vida de um prédio igual esse aqui. A gente faz isso na nossa região, temos vários prédios, coloca vidro de cima e embaixo. Sim. Então tem algumas práticas mais baratas que o nosso concorrente faz. Sim. Só que a gente acha que não é tão segura, não é tão viável. Então, por exemplo, eu cobro R$ 1.600 no metro quadrado dessa aplicação. Meu concorrente cobra 900. Aí o que eu fiz? Fui para a mídia digital, comecei a postar vídeos mostrando o nosso produto. Quando eu levo a turma de arquitetos... Sim, você mostra o diferencial. Eu justifico o meu preço. Claro. Isso está quebrando na cabeça do meu cliente. Eu não estou querendo propriamente vender ali, se ele peça um orçamento, né? Você está educando o seu cliente. Há 3 meses atrás, a gente conseguiu fazer um evento em Teixeira, que é uma cidade pequena, mas para a gente muito importante. Eu trouxe a Sebras, que é uma joint venture, uma multinacional, de Minas e a Perfil. Colocamos esses 3 juntos, convidamos todos os arquitetos e engenheiros renomados da região, contratamos banda, enfim, fizemos um evento. Então, e eles explicando todo esse material que a gente usa, justificando o nosso preço, para combater de uma forma indireta a gente está criando uma identidade. Eu não uso a mim propriamente para vender. Substitua a palavra vender por relacionamento. Substitua a palavra vender por relacionamento. Se tiver que lavar roupa suja, você vai lavar. Se alguém vier reclamar de você, você vai responder com educação, com gentileza, dando o cliente o benefício de não saber. Ah, eu comprei com um concorrente e quebrou, não sei o quê, isso não presta, serviço no vidro não presta. Não, peraí, você não comprou comigo, vai acontecer de tudo, porque é gente. Primeira coisa é gente. É. Você é muito caro, alguém chega, você é muito caro. Porque a nossa fama é essa, vocês são os mais caros. Sim. Então, é exatamente você educar o seu cliente e ali você está ali para relacionar, você não está para vender, você está para relacionar. Venda é uma consequência do relacionamento. Se eu chegar para você aqui, assim, pensa o seguinte, vou dar uma metáfora para vocês que é muito bacana. O Google, você vai no Google quando você quer alguma coisa, certo? O Facebook é uma festa, o Google é uma loja. O Google é uma loja, você entra para comprar alguma coisa, para buscar alguma coisa. Já o Facebook não, o Facebook é uma festa. Eu vou estar no almoço para vocês, imagina que chato, vocês estão lá almoçando, eu falo assim, e aí, vamos comprar um curso aqui, vamos? Não sei. Peraí, estou almoçando, cara, deixa eu almoçar. Você vender no Facebook é chato. Você está ali para numa festa, tem que conversar com as pessoas. Negócios saem. Alguém de vocês veio aqui para vender no Valorem? Vocês podem ter vindo, não tem problema, não é pecado não, gente, não é pecado não. Mas vocês foram sinceros ainda aqui, isso que é bom. Seguinte, vocês estão aqui, vocês vieram ter informação, mas isso aqui é um network poderosíssimo. E que a gente gosta de fazer negócio dentro de casa. A gente não gosta de fazer negócio com estranhos. A gente gosta de fazer negócio entre. Porque é um motivo até, às vezes pode até ser pior para a gente, mas a gente gosta de fazer negócio entre irmãos, entre pessoas que têm os mesmos valores que a gente. Nem sempre isso dá certo, mas a gente faz. Então, as redes sociais é a mesma coisa. Você está lá, você está no network, você conhece você agora, conheci vocês dois, vou até ter um problema. Se eu precisar fechar, eu vou lembrar de vocês dois, pode ter certeza. Vocês contaram tantos exemplos de vocês aqui. Se eu precisar de um buffet de pizza em São Paulo, eu vou lembrar da minha amiga aqui. Entendeu? Então, isso é relacionamento. Agora, tudo que eu estou falando para vocês aqui de mudar a tecnologia, isso é coisa de gente grande. Isso é coisa só para a grande empresa.
Eu vou contar para vocês, por exemplo, da Trunk Club. A Trunk Club foi um site que falou assim, eu vou te vender uma assinatura do seu visual completo. Da camisa ao sapato, passando pela cueca e cinto. Para homem e para mulher. Qualquer lojinha de esquina de Teixeira de Freitas, poderia, não que Teixeira seja um lugar, mas qualquer lojinha de esquina de Mossoró pode fazer isso. Mossoró. Eu sei, mas olha só, eu não tô criticando Mossoró, não. Você está comprovando a minha teoria de que tem um moçoroense em cada lugar do Brasil, tem espalhado, e é uma cidade pequena que tem gente no mundo inteiro. Eu conheço uns 10 moçoroense, agora eu conheço os 10 primeiro. Exatamente. Não, Mossoró tem um plano de dominar o mundo espalhando um cidadão por cada lugar. Com certeza, na minha sala de aula tem um Mossoró, cara, a minha teoria está ficando cada vez mais comprovada. Mas qualquer loja poderia fazer isso. Contratar para vender para mim, é muito bom. Mas aí você pega o seguinte, um camarada começou a fazer uma lâmina de barbear na garagem da casa dele. Às vezes ele compra da China, gente, merreca. Só que ele fez o seguinte, ele vai fazer uma lâmina boa, e eu vou vender por $1, mas eu vou vender por assinatura. Vai chegar na casa da pessoa, ao invés dele... Vai chegar por assinatura. Todo mês chega um conjunto de lâmina de barbear. Por quê? Nós, homens, tem 2 mulheres aqui, mas nós, homens, esquecemos isso. 3 mulheres aqui. Nós esquecemos isso. A gente esquece de fazer barba, a gente esquece de comprar a lâmina, esquece de comprar tudo. A mulher é uma grande ajudadora nesse fator também, sem julgar a mulher, que isso é culpa nossa. Isso é um erro nosso, não é? Vocês nos ajudam com isso. Esse modelo deu certo. Uma gigante como a Gillette copiou, eles criaram um negócio chamado Shave Club, era o Dollar Shave Club, a Gillette copiou, e esse negócio foi vendido por $1 bilhão. Meu amigo de Mossoró pode fazer isso lá em Mossoró também. Então, eu sou pequeno, eu vendo vidro. O outro detalhe da Gillette é que ela é concorrente dela. Sim. Dela mesmo. Ela lança o produto top, ela lança aquele inferior. Sim. Ela vende inferior muito mais do que o top e ela está sempre... Exatamente. E aí vem alguém que consegue botar o dedo na cara da Gillette e fala assim, meu irmão, tá vendo? Vou reinventar seu negócio, eu estou na internet. Entendeu? Agora, existe um outro que já faliu, infelizmente, mas era o Rabicho, que pegou, olha só. E aí pega o seguinte, o que é chegar uma Gillette, o que é chegar uma lâmina de barbear, o que é chegar uma lâmina de barbear na sua casa, todo mês? É uma necessidade ou é uma dor? Pô, vou lá eu fazer a barba de novo com essa lâmina gasta aqui, que faz 3 meses que eu comprei, e que eu esqueço de comprar e vai machucar meu rosto. Isso é uma dor e uma necessidade. Lembra que eu falei no mapa da empatia? Negócio são dores e necessidades. Todo negócio de vocês, se você não souber na ponta da língua agora, eu vou dar para vocês até o almoço para saber na ponta da língua qual é a dor e necessidade que você resolve. Qual é a dor e necessidade do seu cliente que sua empresa resolve? For no audiologia, é uma dor, é uma necessidade, preciso falar melhor, preciso falar mais devagar, uma coisa que eu inclusive preciso. Qual é... a dor sincera, isso mesmo. Eu preciso falar mais devagar, mas qual é a dor que a sua empresa ou negócio resolve? Estou falando mais devagar, mais impostado também. Já comecei a mudar, vou inclusive beber uma água para preservar minhas cordas vocais. Entendi. Vai, já aprendi alguma coisa. Você pode fazer um post no seu Facebook falando, se você vai dar uma palestra, no dia anterior se prepare para isso. Aí eu vou ver, nossa, amanhã eu vou dar uma palestra. Aí eu curto. E compartilho e mais. Começa a construir, gente, rede social, estou dando esse pistaco de redes sociais para vocês. Rede social e relacionamento, certo? Você vai conhecer, vou colocar o Vitor, que eu tenho certeza que é solteiro, ele vai ali na hora do almoço ali, ele conhece uma jovem também de valores, que veio no congresso da Valorem, ele achou, olha, essa jovem é bonitinha, quer casar comigo? Se ele chegar, ele não vai ouvir um não, né? Então, rede social, rede social é um casamento, é um relacionamento, é um casamento, é cada tijolinho, e cada tijolinho é um post que você faz, é um pouquinho que você ensina, entendeu? Por ser relacionamento, é um tijolinho que você coloca de cada vez. Não adianta você, fiz um post, ninguém comprou meu serviço de vidro. Fiz um post agora, ninguém comprou, cara.
Eu apostei ontem, ninguém me ligou. É relacionamento. É você ensinar. Vou te contar o que eu faço, que você vai gostar muito, mas quer estimular. Opa, vou usar como exemplo. Com reabilitação em home. Sim, olha, isso aqui, 99% dos homens barrigudos como eu tem esse problema. Então, ó. Não, mas é porque eu posso falar de mim mesmo, não posso falar dos outros, mas assim, eu tenho esse problema. Então, olha só, ensina as pessoas. Não, em Mossoró não. Mas olha só, um serviço que quebrou, mas eu acho incrível. Rabicho. Rabicho é segue a dor da lâmina de barbear, mas ele além de vender lâmina de barbear, ele vende lâmina de barbear, shampoo, que o homem também esquece de comprar, sabonete, cueca, que o homem usa aquela cueca furada durante anos e esquece de comprar, camiseta para botar debaixo, que aí fica suando, fica botando, aí fica pizza debaixo da camisa, né? De tudo. Ó. Aí, olha, igual ele usa, ó. Ele é um exemplo. Meia. Então, é o seguinte, ele vende, a cada 3 meses ele entrega pro homem. Olha que dor incrível. Uma pena que faliu. Aí são N motivos, mas a ideia é genial. Faliu, fechou. Mas, pergunto para você, uma mercearia da esquina, me fala uma outra cidade, que não posso dar mais Mossoró, uma mercearia da esquina de Macaé poderia fazer isso? E por que não faz? Porque seria uma fonte nova de renda. Você tem que criar uma estrutura nova, um plano de negócio, não, mas por que não faz? É isso que é o mundo digital. A Wine, você sabe que ela não começou com assinatura, a Wine tem assinatura, a Wine daqui, ela não começou com assinatura, foi um senhorzinho chamado Sotero, ele realmente é de Salvador, ele chama Sotero e é de Salvador, que é o cidadão de Salvador, é soteropolitano. E ele já tinha sido ele tinha sido segundo escalão de ministro da Fazenda, alguma coisa assim, ele é muito bom. Só que pensa o seguinte, ele tinha 70 e poucos anos quando ele assumiu isso, porque um dos primeiros bancos de investimento que fez investimento na Wine, falou, ó, você vai lá cuidar do financeiro. Esse cara era mais digital do que eu até. Aí ele falou assim, mas ele olhava isso, olhava as ideias, ele que criou o Clube W. Ele que criou essa ideia de vender. Porque ele financeiro chegou e falou, ó, financeiro, não era marketing não. Por quê? Não entregue a digitalização do seu negócio para o cara do marketing, para o cara da TI. Não fala que é porque você tem um sobrinho que faz de TI, não é porque você tem uma pessoa que é muito boa de marketing. Não entregue para o cara do Facebook a obrigação que você tem de digitalizar o seu negócio, de mudar a essência do seu negócio. Isso é uma responsabilidade do dono. Não é do cara da TI, não é do cara do marketing. E ele, como financeiro, falou assim, nossa, eu tenho muito vinho encalhado, preciso fazer alguma coisa com ele. Vou fazer rodar isso também. Criou o clube. Genial. Deve ter muita sinergia. Tem, e é a principal fonte de receita. Vou falar, gente, e-commerce, a maioria é deficitário. O maior do mundo, reinventa tudo e tal, não sei o quê. Foi nos primeiros, acho que 9 ou 10 anos dela, foi deficitária. Ela foi prejuízo. Recebia aporte financeiro. Mas nos primeiros 9 anos dela, a Wine é um dos poucos e-commerce lucrativos do Brasil. Netshoes, até 2 anos atrás, não sei agora, mas Netshoes era prejuízo. Porque não tinha essa... É porque o e-commerce é uma grande aposta. Você está mudando o comportamento, você tem que fazer marketing. Eu não compro mais, o tênis que eu comprei no meio. Então, nem sei se vai ser lucrativa depois. Mas... Vou dar só um exemplo também. Desde que eu retomei trabalhar com a minha empresa de consultoria, eu pensei, poxa, algum dos custos que toda empresa tem, não tem jeito de não ter, é a contabilidade, não é verdade? Porque você tem que ter um contador que obrigatoriamente tem todas as obrigações. E hoje um contador, por mais simples que seja a empresa, ou a empresa simples, não te cobra menos que o salário mínimo, quando muito barato, meio salário, olha lá. Sim. Né? E eu, por alguma dica que alguém me deu, descobri um negócio de contabilidade pela internet. Né? A minha contabilidade é 100% digital. Contabilizei? Contabilizei. Serviço de contabilidade online. Contabilizei, me cobra R$50 por mês. Eu tenho toda a minha contabilidade feita. Toda. Eu pago 50 reais. A Contabilizei já criou alguma coisa que está... A palavra... A palavra que eu usei no início, disruptividade, a Contabilizei disruptou o contador. Gente, disruptar não é coisa de Uber não, é só... Não é coisa de Netflix só não. Não é coisa de Airbnb só não. Disruptar é uma coisa que todo mundo pode fazer no mercado, toda. E aí, a Amazon, por exemplo...
A Amazon é um e-commerce, mas ela não quer, ela quer transformar a forma de você comprar. Porque quando ela bota um botãozinho ali que você clica, e existe chama Amazon Dash Button, já existe nos Estados Unidos. Você conecta esse botão à internet, você apertou, acabou o seu sabão em pó, você vem na máquina de lavar, aperta, ele faz o pedido na Amazon, dispara o pedido e chega para você em alguns lugares dos Estados Unidos no mesmo dia. A Amazon quer mudar o varejo, a Amazon não quer ser uma loja virtual. Eu sou muito pequenininho do setor que eu trabalho, mas eu tenho tido, assim, nesses últimos 3 anos, tem sido bom com o que eu tenho trabalhado. Só que eu tenho visto, por exemplo, eu já tive a vontade de vender acessórios para os meus concorrentes para ganhar dinheiro e lucrar em cima da concorrência, que é muito grande aqui em Vitória. Genial. Certo. E eu já tive vontade de, por exemplo, fazer um site de compra que você só compra aqui e entrega aqui, sem ter trabalho de busca e etc. Só pagando por transportadora. Quando você tem uma vontade de fazer uma coisa dessa, por exemplo, tem algum curso que você é direcionado a como fazer esse tipo de compra e entrega num pedido tudo virtual, cara? Por exemplo, os acessórios que são vendidos aqui em Vitória são quase 2, 3 vezes mais caros do que o que a gente compra pela internet. Ó, eu não vou responder sua pergunta, mas eu entendi essa pergunta. Depois a gente troca uma ideia, porque senão eu vou entrar num viés de consultoria. E aí já estou atrasado no meu tempo aqui, e eu até escondi uns slides ali, porque a foi boa, foi muito bacana, mas eu depois te dou um ponto de vista sobre isso, para não te deixar sem essa resposta. Gente, a gente está falando de ficar na frente de um hidrante com um copo d'água. É um mundo gigantesco. É essa a melhor metáfora que eu tenho para o mundo digital. E não é sobre aprender, é sobre você esquecer o que você aprendeu. Não é só você aprender, é você esquecer o que você aprendeu. Ah, a contabilidade funciona assim. Não. Contabilidade, quem disse? Questione as suas certezas. A única certeza que a gente tem hoje é a mudança, em termos de mercado, tá, gente? Você tem que aprender a conviver obrigatoriamente com pendência e tendência. Você tem que saber atender os seus clientes atuais da forma que sempre atendeu e conseguir projetar uma tendência de como isso vai ser no futuro. A única forma de você conseguir fazer isso é você olhar as duas frentes. Você tem que jogar para os dois lados. Eu tenho 1000 livros para ler, mas tem 1000 coisas saindo que eu tenho que ler também. Então, a gente vai ter que aprender a conviver com isso. Não vai dar para fazer, senão a gente não vai existir no futuro. É sobre o cliente quer, e aí entra o mapa da empatia. É sobre o que o seu cliente quer, não é sobre o que você precisa. Você precisa entender o seu cliente. Mapa da empatia. Antes de você abrir o seu próximo negócio, que é uma mulher multi-empreendedora, você tem que entender se as pessoas estão comprando isso, se é um cliente, se é um serviço útil, o que ele quer e como ele quer receber isso. É isso que a gente precisa olhar. Pensar como o Google é uma excelente hipótese. O Google ele pensa em relevância na primeira página dele, ele pensa em serviço, ele pensa em te dar o seu e-mail de graça e por isso você dá. Pensa como o Google. Não pense, nós viemos de um mundo, a maior parte de vocês, tem uma galera, um pessoal mais jovem aqui, mas nós viemos de um mundo onde propriedade intelectual era alguma coisa de valor tinha que ser patenteada. O valor tinha que ser patenteado, alguma coisa que tivesse muito valor. Isso está acabando, isso vai acabar. Ah, porque eu tenho que ser... Não, o mundo é tão rápido que não dá tempo de você fazer a patente. A patente é uma coisa irrelevante para você registrar uma ideia. E aí não é sobre a nova ferramenta ou funcionalidade, é como entender a cultura digital funciona. Isso que eu quis falar para vocês hoje. Talvez vocês vieram da expectativa de falar mais de Facebook, sem problema. Mas mais importante é a gente dar espaço atrás. Mídias sociais é a nova... Já conseguiu? Mídias sociais é a nova máquina de escrever. Mídias sociais não é uma ferramenta de marketing. É como o mundo está funcionando hoje. As pessoas se comunicavam escrevendo a máquina de escrever. Mídias sociais é isso, só que tem uma visibilidade incrível. É uma máquina de escrever exponencial. Certo? Não basta ser inovador, tem que mudar as regras do jogo, tem que estar atento a isso. E não basta só mudar as regras do jogo, tem que ser o primeiro a fazer. Seja o primeiro a fazer essa ideia que você está falando. Teste isso, mas prototipa, testa, conversa com o cliente. Não tenha medo. Ah, tive uma ideia boa para o meu negócio. Não segura isso.
Porque se você não fizer e alguém fizer, não vai ser do seu jeito. O que importa é o seu jeito de fazer as coisas e não o que você faz, é como você faz. Para inovar é preciso se quebrar, se desfazer de velhos conceitos. Por isso que eu uso essa palavra, disrupte-se. Você lembra que a palestra começou falando, disrupte-se? Você tem que se quebrar todos os dias no seu negócio e usar as novas ferramentas para isso. Para dar um exemplo, quem eu recorro? Mark Zuckerberg. Ele dá um livro para todo funcionário, quando é funcionário contratado do Facebook, chamado Livro Vermelho. Tem uma capa vermelha, por isso se chama Livro Vermelho, óbvio. Facebook não foi criado originalmente para ser uma empresa, isso que diz na capa do livro. Mudar como as pessoas se comunicam sempre vai mudar o mundo. Quando a gente muda como as pessoas se comunicam, isso muda o mundo. Isso é uma premissa para o Facebook. Essa não é a parte mais interessante, mas tem. Se a gente não criar o que vai matar o Facebook, outra pessoa vai criar. Se você não criar o que vai revolucionar o seu negócio, outra pessoa vai fazer. Se você não mudar a regra do setor, tem concorrente fazendo metade do preço. Se você não mudar essa regra de alguma forma, outra pessoa vai fazer. Porque o progresso está indo. A gente está ficando cada vez mais acessível, democrático, inteligente. O mundo não vai parar por causa do seu negócio não, tá? O seu mercado ele vai evoluir, com ou sem você. Então, oi. Na realidade, o que o Paulo estava colocando, existem leis, e na realidade essas pessoas, eles compreenderam uma lei que a gente nunca tinha entendido. Sim. A lei do relacionamento e outras leis. Sim. Que está sendo compreendida. Agora. E aplicando essa lei. Na marra. Então, assim, na realidade, o relacionamento é uma lei que já existia aí. Sim. Entendeu? Só que eles perceberam que esse relacionamento é a coisa mais importante. Você fez um excelente link com a palestra dele, é assim, perfeito. É isso mesmo. Essas leis mudaram e a gente vai precisar se quebrar para isso. Porque a gente veio de uma velha economia, de uma forma diferente de fazer negócio. O mundo digital mudou. Gente, nós estamos vivendo uma mudança de era. Quando eu falo era agrícola para era industrial, isso aconteceu há 100 anos quase, mais 100 anos, nós estamos vivendo isso de novo. A gente ouve falar de era da informação há 20 anos, mas agora que está virando a era. Agora que as coisas estão acontecendo. Porque antes era para 1% do mundo, agora para 20, 30, 40% da população mundial está conectada. Agora que nós estamos virando uma era, a gente não virou ainda. Entendeu? Exatamente. Exatamente, inverteu o jogo. E aí uma das frases que eu mais gosto também, grandeza e conforto raramente coexistem, vai dar trabalho. Não vai ser fácil. Mas o fato de vocês estarem ouvindo aqui hoje, vocês estão na frente de muita gente. Muita gente. E como fazer isso? Olhe os próximos 30 anos, 10, 20 e planeje os próximos 6 meses. Haja estrategicamente olhando para onde o mundo está indo. Onde o segmento de vidros vai. Você já parou para pensar o dia que o segmento de vidro vai morrer? Eu não sei. Vai morrer? Não tem essa resposta. Mas olha para isso, olha para aqui 30 anos. Gente, já existe o produto que vai substituir o aço. Isso está num livro chamado Quarta Revolução Industrial. Eu, se fosse Arcelor, eu estaria trancando. Já existe. Se eles não tomarem a dianteira, mas eles têm dinheiro para isso. Exato. Se eles não começarem isso, alguém vai fazer. Então, que seja eles a se quebrar. E para a gente terminar, já estou finalizando, eu gosto de falar de uma história de 2 mosquinhas que estavam voando por aí e elas caíram num copo de leite. Quando elas caíram num copo de leite, elas estavam se afogando. E aí elas começaram assim, o que a gente vai fazer? Bate as asinhas, bate as asinhas. As mosquinhas batendo as asas. Aí bateram tantas asas que o leite começou a fazer aquele processo de coalhada, começou a ficar mais firme e as mosquinhas conseguiram fugir. Um tempo mais tarde, elas caíram num copo de Coca-Cola e tentaram fazer a mesma coisa. Bate as asinhas, e não funcionou. E elas morreram. A moral da história é que um problema novo, ele exige de nós soluções novas. E o pior problema é agir com a lógica do passado. O meu recado para vocês aqui hoje, desculpa se o novo mundo digital empolgou muito, trouxe vocês pelo lado das ferramentas, mas o meu recado aqui para vocês hoje é que a gente precisa virar essa chave e agir de uma lógica diferente, que é isso que vai fazer a gente crescer. O Facebook vai mudar, pode morrer, pode acontecer o que quiser, mas se você tiver essa essência, o seu negócio vai perenizar e vai crescer. Eu gosto de falar também das hamburguerias, tem uma hamburgueria aqui em Vitória chamada Rick's Burger. O cara era um trailer num bairro de periferia do Espírito Santo, de Vitória. Hoje, ele acabou de receber um aporte de 4 milhões de reais, está abrindo 4 lojas simultaneamente, está crescendo assustadoramente, já passou por 3 reformas,
graças à mídia digital. Mas foi graças ao Instagram? Não, foi a mudança de cultura dele para entender como atender o cliente, como servir, como entregar, o que é valor, o que não é valor. E o produto bom. E o produto bom, com certeza, porque marketing não sabe produto ruim. Para encerrar, mudar é inevitável, crescer é uma opção que vocês fazem. Certo? Mudar, vai ter que mudar de qualquer jeito. E para finalizar, para deixar mais clara a minha metáfora do disrupt-se, essa é a placa do Facebook na Califórnia. Essa placa aqui é uma lona, quando você entra você vê Facebook, mas atrás dela tem exatamente a logo do antigo dono do prédio do Facebook, que era a Sun Microsystem. O Facebook não é falta de dinheiro, gente. Ele podia ter virado a placa. Ele poderia ter construído uma placa nova. Mas ele deixou ali porque o Facebook veio e inverteu a placa da Sun. Ele deixou ali para lembrar que algum dia alguém pode chegar e virar a placa do Facebook. Algum dia ele fala assim, ó, algum dia pode ser alguém que vai chegar e vai virar nossa placa aqui, vai comprar nosso prédio e vai ser muito maior do que a gente. Se o Facebook pensa isso, não deixe de pensar isso no seu negócio. Não deixe de refletir sobre isso. E eu falo, disrupte-se. Quebre a você mesmo antes que alguém o faça. É a melhor forma de sobreviver nesse mundo digital. Exatamente. Então, pessoal, falou, valeu, muito obrigado pela participação de vocês. Tá aqui os meus contatos. Desculpa ter entrado no almoço de vocês.